Então, Steve, você disse que ia surpreender o público hoje. Vamos ver o que você encontrou. Quando me falam de um animal que caça cobras, eu penso no ratel, no mangusto, até mesmo na cobra-rei. Enfim, qualquer um, menos uma aranha. Ainda mais porque, normalmente, as aranhas caçam insetos e outras pequenas criaturas do seu tamanho, mas não essas. Nephila pilipis, aranhas grandes que tecem teias enormes com até 1 metro de diâmetro, ou até mais. Essa espécie tem fêmeas gigantes e machos bem pequenos, mas o mais importante é que, por causa do tamanho, essas aranhas podem ser muito exigentes na escolha do cardápio. Presas menores podem ser simplesmente descartadas de suas teias, enquanto as aranhas esperam por vítimas mais nutritivas. Se elas encontrarem uma cobra, por exemplo, Nephila, Philippes vai agarrar e atacar. Sério, elas vão comer a cobra com prazer, como se fosse uma borboleta qualquer. Além disso, há casos conhecidos em que até pássaros ficaram presos na teia. E este aqui parece ser uma aranha do gênero Argiope. E pelo visto, ele também não se importa em comer uma cobra. Se você souber exatamente a que espécie pertence essa criatura voraz, escreva nos comentários. Na verdade, quando você começa a se aprofundar no assunto, descobre que muitos tipos de aranhas seguem essa dieta estranha. Cientistas descobriram que pelo menos 11 famílias diferentes de aranhas se alimentam de cobras. Alguns deles, como as tarântulas, caçam ativamente suas presas no solo, enquanto outros dependem da teia. Mas a aranha mais perigosa, na minha opinião, da qual as cobras devem ficar o mais longe possível, é a viúva australiana. Seus gostos são realmente bastante específicos, principalmente porque é uma criatura muito, muito pequena. Imagine algo do tamanho de um bombom, capaz de te matar. Não surpreende que as cobras também estejam em risco. A viúva australiana pode matar com veneno a cobra marrom oriental, por exemplo. Aliás, essa é uma das cobras terrestres mais venenosas do mundo, que é 30 vezes maior que o pequeno predador. E claramente não espera virar almoço de ninguém. Mas a teia da viúva australiana desce até o chão, e a cobra pode acabar caindo nela completamente por acaso, apenas passando por ali. Então a aranha adiciona mais fios pegajosos para garantir que a vítima fique totalmente imobilizada. É tudo. Resta apenas dar algumas mordidas na cabeça e no corpo, enrolar a presa na teia e levá-la para o lado para poder comê-la tranquilamente. Ademais, não se trata de um caso único. Ocasionalmente, cientistas e pessoas comuns encontram viúvas australianas que capturam cobras marrons orientais. E toda vez parece simplesmente impossível comer uma presa tão grande. Bem, se a viúva australiana ouvisse nossas dúvidas, ela provavelmente diria: "Segure minha cerveja." É realmente impressionante o quanto essas criaturas são vorazes e mortais. Mas tudo bem, vamos admitir que dos aranhas ainda se pode esperar que elas se comportem de forma sanguinária. Mas quando você olha para esse passarinho, será que dá para suspeitar dele de assassinatos cruéis? À sua frente está o picanço americano, da família dos picanços. Ele pesa 50 gramas, mas ganhou o apelido de açougueiro, porque ele expõe sua presa em galhos espinhosos e cercas de arame farpado. É um ótimo lugar para armazenar comida, especialmente para estocar presas pequenas. Normalmente, as vítimas dos picanços são insetos, pardais, roedores e lagartos e cobras. Cobras também estão no cardápio dos picanços. E não são apenas filhotes inofensivos, mas também víboras aquáticas, um tipo de víbora que pode chegar a 1 metro de comprimento. Só imagine um pequeno pássaro carniceiro contra uma cobra venenosa. E sim, o pássaro vence. Se fosse um açor, para ser honesto, eu não teria nenhuma dúvida. Ele parece um animal capaz de matar e comer uma cobra, mas não apenas matar. Eu soube de um açor que jogou uma cobra em um carro em movimento. Sabe, nas estradas muitas vezes há placas alertando sobre animais selvagens que podem atravessar bem na frente do carro. Na Austrália, pelo visto, é preciso uma placa sobre açores que jogam cobras. Não está claro se a ave mirava no carro ou só queria jogar sua presa no chão para matar. Porque algumas aves realmente fazem isso. Garças, por exemplo, jogam cobras em superfícies duras como troncos ou pedras para atordoá-las. Assim que a cobra perde toda a capacidade de resistir, a garça pode engoli-la inteira em 2 ou 3 bocadas, deixando todo o trabalho para o suco gástrico.
Isso parece um uso lógico da sua habilidade. Você tem veneno, mata com veneno, sabe voar, usa a gravidade. Se pensarmos dessa forma, então alguém deveria afogar as cobras. E parece que os jacarés fazem exatamente isso. Se acreditarmos no artigo publicado na 5, a principal forma de matar de um jacaré é afogar sua presa, enquanto a segura firmemente com as mandíbulas e a sacode bastante. Com esse tipo de sacudida, os ossos se quebram, os órgãos internos são danificados e a água faz o resto. No cardápio dos jacarés, há todo tipo de cobras, desde pitons tigre escuros não venenosos até as perigosíssimas víboras de corrente. Mas mesmo assim, eu queria obter provas adicionais, só para garantir. E foi isso que Steve encontrou. Cobras que passam tempo suficiente na água podem prender a respiração para evitar predadores. A anaconda consegue ficar até 10 minutos embaixo d'água, enquanto as cobras marinhas podem aguentar até 2 horas, se necessário. É improvável que alligators peguem cobras marinhas. Então, e quanto aos próprios répteis? Os crocodilos geralmente ficam debaixo d'água de 10 a 15 minutos durante mergulhos voluntários. Mas se for realmente necessário, eles podem ficar sem oxigênio por até 2 horas. Os jacarés são ainda mais impressionantes, 20 a 30 minutos em condições normais e até um dia inteiro, se necessário. Em resumo, um jacaré que quiser afogar uma cobra tem todas as chances de conseguir. Espere, já que eu disse se quiser, é hora de falar sobre criaturas que, ao que parece, podem fazer absolutamente tudo se tiverem esse desejo. Formigas. Sério, quanto mais eu estudo as formigas, mais eu me convenço de que elas ainda não criaram sua própria supercivilização e não conquistaram o planeta. Só porque não querem, então, se algumas formigas decidirem comer uma cobra, quem vai impedi-las? Sean O'Donnell, especialista em comportamento animal, testemunhou pessoalmente formigas nômades da espécie Chulia myrmix andicola devorando o corpo de uma cobra. E muitos outros dados indicam que as formigas são capazes de se unir para atacar e matar cobras, e depois despedaçá-las. Elas provavelmente usam uma toxina paralisante na vítima, uma estratégia típica de trabalho. Na verdade, muitas formigas não se importam de comer carne de vertebrados, mas até agora, Chulia myrmix andicola é o único exemplo de um ataque consciente e posterior consumo de uma grande presa. Ah, e o que você acha desse exemplo? Sapos que matam cobras que os comem. E ainda por cima, bem no meio da refeição. Eu já falei várias vezes sobre um tipo como o sapo cururu. Eles são originários das Américas do Norte, Central e do Sul, mas em algum momento chegaram à Austrália e se tornaram predadores das cobras locais. Aliás, os próprios sapos não fazem nada de especial, apenas vivem sua vida de sapo, e as cobras simplesmente caçam eles. Só que o sapo cururu é um anfíbio muito grande, que literalmente pode ficar entalado na boca da cobra. Mas com isso provavelmente ainda dá para lidar de alguma forma. E então entram em cena as toxinas que a pele do sapo libera. Elas matam até mesmo pessoas, por isso a cobra que come o sapo cururu corre um sério risco. Normalmente, durante as tentativas de engolir sua presa imperturbável, o predador muda de ideia de repente, e assim, sobrevive. A cobra que cai nas garras da cobra comedora de cobras não tem essa chance, pelo menos porque essa ave de rapina é literalmente especializada em cobras e também em alguns lagartos. Às vezes, a cobra comedora de cobras quer tanto comer alguma cobra, mesmo que ela seja grande, que elas estão dispostas a lutar no chão, fazendo um verdadeiro sparring. Depois de terminar essa luta, a cobra comedora de cobras rasga sua presa e come suas entranhas, porque sabe que a cobra inteira não vai caber nela. Bem, se a presa for menor que a cobra, ela simplesmente a engole, como fazem as pitons, e se sente muito bem. Isso parece ser uma adaptação evolutiva, pois até os filhotes da cobra comedora de cobras se alimentam de cobras inteiras, regurgitadas pelos pais. E isso é muito fofo, provavelmente. Na verdade, eu queria saber mais sobre como é o estômago dessas aves, porque, bem, nem toda ave com um bico assim consegue fazer algo parecido. Steve afirmou que a espécie é discreta, evitando contato com humanos quando possível. Em certas regiões, é considerada em extinção, resultando em poucas informações disponíveis. Mas de todos os matadores de cobras que reunimos no vídeo de hoje, a que eu mais gosto é a ave secretária. E não é só porque ela tem uma aparência incrivelmente engraçada. Repare nas penas ao redor da cabeça dela. A questão também está no modo de caça. O principal alimento das aves secretárias são as cobras. E ao contrário de outras aves, as secretárias não mergulham sobre a presa. Elas caçam, digamos assim, a pé. E atacam com as pernas.
De fora, isso parece uma dança estranha, durante a qual as aves pisam nas cobras com tanta força que elas morrem em questão de segundos. Os golpes em si são extremamente velozes. O tempo de contato entre a pata e a cobra é, em média, de apenas 15 milissegundos. Isso é cerca de 1/10 do tempo que um ser humano leva para piscar. Em princípio, essa pressa é compreensível. A dieta das aves inclui cobras venenosas, e com elas é preciso agir rápido para evitar a morte. E isso é só de fora. Parece que o pássaro secretário não é tão forte assim. Os cientistas realizaram medições proporcionais, recalcularam para indicadores humanos e descobriram isso. Como se o Steve agora desse um pisão com um dos calcanhares com a força de cerca de meia tonelada. Não, Steve, não precisa, tá bom. Em resumo, você entendeu. Se a ave secretária não pisar com força ou rapidez suficiente, ela morrerá por causa da mordida venenosa. Os cucos corredores se encontram em situação similar. Você pode conhecer essas aves pelo desenho animado Coiote Astuto e Papaléguas, embora na realidade elas não sejam azuis e não digam bip-bip. Mas isso não é tão importante quando você está diante de um pássaro que come cascavéis. Aqui, a velocidade ajuda muito o cuco. A ave não sabe bater forte, mas é capaz de atingir até 32 km por hora. Ademais, ela manobra muito bem, e se realmente preciso, também consegue voar. A cobra simplesmente não consegue alcançá-la. Tudo o que o réptil pode esperar é uma mordida relâmpago. Se isso não acontecer, o cuco mesmo agarra a cobra na cabeça com precisão de atirador e depois bate sua presa contra o chão. Normalmente bastam algumas vezes e o cuco engole a presa inteira. Às vezes é verdade, a presa é grande demais, mas isso não incomoda a ave. Ela não tenta cortar sua vítima nem largar parte dela. O cuco continuará suas atividades normais com a cobra na boca, engolindo-a gradualmente, centímetros por vez. Até digerir completamente. Até breve.